Diz assim a palavra de Deus, Êxodo capítulo 6, versículo 19. Versículo 19. E os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e levitas tinham se purificado como se fosse um só homem, e todos estavam limpos, e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, e para os seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmo. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, como todos os que com eles se apartaram da imundícia das nações da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. E celebraram a festa dos pães asmos e os 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Senhor, fala conosco nesta manhã. Ó Deus, direciona essa mensagem. Ó Deus, para os nossos corações. Cerca este lugar com seus anjos. Que a tua palavra lançada venha dar 30, 60, 100 por um em nossas vidas. É que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você quiser deixar sua Bíblia aí aberta, pode deixar. Esdras. Diz assim essa palavra escrita pelo escriba Esdras, né? O livro até carrega o seu nome, e Esdras, ele vai relatar para nós a volta do cativeiro. A palavra de Deus você conhece bem, que o povo de Israel, eles desobedeceram muito ao Senhor. A sua desobediência foi tão grave que o Senhor foi alertando eles ao longo dos anos acerca da desobediência deles. Porque Israel foi escolhido como um centro de adoração de Deus. Como você hoje é escolhido como um centro de adoração ao Senhor. A Bíblia então vai dizer que Israel, por diversas vezes, eles retornavam ao Senhor em obediência, mas diversas vezes eles também fugiam daquilo que Deus tinha para eles, da obediência. Eles obedeciam a Deus. Muitas vezes Israel queria obedecer a Deus, mas também obedecer aos ídolos. Servir a Deus, mas também praticar suas abominações fora do templo de Jerusalém. E a Bíblia vai dizer então que o Senhor levanta diversos profetas. A nação se divide em duas. Fica 2 tribos no reino do sul, que é Judá e Benjamim. E fica 10 tribos apartadas no reino do norte. E Israel divide uma nação em duas, sendo chamada de Israel o reino norte e Judá o reino de Benjamim, Judá com Jerusalém como sua capital. E nós sabemos que os 2 reinos eram uma mesma nação, porém governado cada um na sua região por reis diferentes, que o reino norte, pela sua idolatria ser ainda maior, foi levada primeiro para o cativeiro. E Judá, se eu não me engano, 100 e alguns anos depois, e ela também foi levada para a Babilônia. Jeremias advertiu muitas vezes Judá, profeta Isaías, que foram profetas mais do reino sul de Judá, advertiu várias vezes o povo de Israel. Jeremias, assim, ele diz que o povo de Israel iria para o cativeiro babilônico, que ficaria ali cerca de 70 anos. E a palavra de Deus vai dizer para nós, a qual nós lemos aqui, que após o cativeiro, o povo que veio do cativeiro celebrou a Páscoa. A Bíblia vai dizer que esta também era uma profecia de Jeremias. Jeremias, ele diz em Jeremias 29:10, porque assim diz o Senhor, certamente passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando trazer-vos a este lugar novamente, que era
Jerusalém, Israel. E nós vemos que Jeremias, ele profetiza e dá o nome ainda do rei que iria dar o decreto, que iria libertar o povo lá o rei que estaria governando Babilônia, o reino Medo-Persa, que agora a Babilônia estava sob o domínio do reino Medo-Persa. A Bíblia vai dizer então que o nome dele é Ciro. E a Bíblia vai dizer no capítulo 1 de Esdras, versículo 5, que Ciro mandou passar o pregão, mandou passar o censo, mandou passar avisando, mandou dizer que todos que estavam no cativeiro, se estivesse disposto a subir para Jerusalém, para edificar a casa, o templo que foi destruído quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém há 70 anos atrás. Então Ciro, Deus move o coração dele para ele falar para o povo que estava no cativeiro, para dizer: voltem para Jerusalém e edifica a casa do teu Deus que está destruída, porque Deus me levantou para dizer aos anciões de Israel, aos líderes de Israel que estão no cativeiro, para voltar a Jerusalém. E a gente sabe que os líderes têm uma autonomia, têm um poder de influenciar, porque quando Ciro levanta, a Bíblia ainda chama ele de ungido, ou seja, separado para decretar a ordem para o povo voltar. Deus tem levantado homens para dizer para você e para mim que é necessário nós voltarmos para a presença de Deus, para o centro da vontade de Deus, para começarmos a edificar o nosso templo na presença de Deus, erguer o templo, porque Deus quer manifestar no templo, porque é no templo que há comunhão com Deus, é no templo que vai haver o partir do pão com Deus. Se o líder desanimar, a obra não vai para frente. Se nós, líderes, obreiros, formos desanimados, a obra não avança. Se o líder, ele corre, o povo anda. Se o líder, ele anda, o povo para. Se o líder para, o povo deita, e se o líder deita, o povo dorme. Então nós precisamos de liderança, de obreiros que estão dispostos a influenciar aqueles que realmente estão dispostos a voltar, mas está precisando de nós, obreiros, tomar atitude de líder, de homem chamado por Deus, porque Deus nos chamou para uma grande obra na face da terra. Nós temos que influenciar os outros, a trazer, aleluia, eles para a presença de Deus, regozijando, alegre para partir o pão. E a Bíblia então vai dizer que o povo volta, 42 mil judeus voltam do cativeiro para edificar o templo. E quando eles chegam em Jerusalém, era caos. Quando eles olham o templo estava destruído, os muros derrubados, Jerusalém em monturo. E esse é o preço do pecado. O pecado faz da tua vida um monturo, faz pedras caídas que poderiam ser edifícios para Deus. O pecado, ele tem um poder de nos levar para uma terra distante do Senhor. Quem está entendendo a mensagem? O pecado tem poder de derrubar as paredes espirituais, se você der brecha nas fendas, e daqui a pouco você está caído no monturo. Daqui a pouco você só é monturo. Tem que aparecer pessoas para colocar as pedras no lugar. Tem que aparecer pessoas para tentar reconstruir aquilo que um dia você deixou o diabo entrar e destruir na tua vida. A Bíblia então, o Senhor
levanta esses 42 mil e eles descem para Jerusalém, aleluias, porque eles foram guiados pelas profecias de Deus, através de Jeremias, e foram guiados pelo Espírito de Deus, porque todos que é guiado pelo Espírito de Deus, diz a palavra em Romanos 8:14, estes são filhos de Deus. Você não foi chamado para destruir, você foi chamado para edificar, você foi chamado para edificar e levar o povo a ter comunhão com Deus. Quando chega um infeliz perto de você, dizendo mal de alguma pessoa, diz para ele: ei, ele pode estar destruído, mas eu não sou chamado para destruir o meu próximo, eu sou chamado para edificar. Amando que andaraias. Feche teus olhos, vem comigo. A Bíblia então diz que quando em Esdras 4:2, quando chegaram os líderes de Israel e se adaptaram na cidade e começaram então a projetar os seus planos para reconstruir o templo que estava a ruínas. A Bíblia então diz que chegaram-se a Zorobabel, chefes, e aos chefes dos pais, dos anciões. Chegaram um povo que estava na região norte, um povo mestiço, que tinha ficado quando o povo de Israel da Síria, do reino norte, foi levado para o cativeiro, veio um outro rei e deixou uma nação, um povo misturado de várias nações habitando na terra do norte, um povo que às vezes tinha um sangue judeu, mas não era um sangue apurado, um povo de diversas nações que habitavam no reino norte, mas como o povo do reino norte estava lá e viu o povo de Deus chegando para edificar, o povo do reino do norte virou inimigo daqueles que vieram edificar a obra para Deus. Entenda uma coisa: eles chegaram com a conversa mansa, porque o diabo, ele não chega diante de nós com unhas e dentes, ele chega numa moça bem bonita, mas que não serve a Deus. Ele chega perto de nós com coisas que vai dar prazer para a nossa carne, ou coisas que talvez a nossa carne já está pensando em fazer. Ele chega com a palavra maldita e você cai no enredo, na conversa de Satanás. A Bíblia diz então no versículo do capítulo 4 de Esdras, versículo 2, que chegaram diante de Zorobabel e os anciões, aqueles que governavam ali a Jerusalém que estava destruída, e pediu: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos ao vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou para vir para aqui. Quando eles viram que Israel estava construindo de novo a cidade, para que Deus viesse novamente a se manifestar ali, os inimigos vieram das fronteiras, porque o inimigo está nas fronteiras te observando, e se ele vê que você está buscando mais para edificar o templo de Deus, ele vai ir até você com propostas, ele vem com você com propostas, mas Deus não trabalha com propostas, Deus trabalha com propósito. Deus não trabalha com propostas, Deus trabalha com quem tem propósito. E nesta manhã, se você está aqui, é porque você tem propósito. Você colocou o teu propósito no Senhor, colocou o teu propósito de vir aqui alimentar do cálice e do sangue do Cordeiro. Só quem está vivo aí comigo nesta manhã, só quem está vivo aí, quem está entendendo aí, Zorobabel, com visão de Deus, porque quem já ficou no cativeiro conhece realmente quem está no cativeiro espiritual. Zorobabel com os olhos e visão espiritual: aqui não, aparta-te de nós, porque este negócio não é com vocês, esse negócio é comigo e com Deus. Esse negócio para edificar é eu e Deus, é minha intimidade com Deus. Aleluia.
Os judeus, eles perceberam a artimanha do inimigo. Quantos crentes não têm percebido a artimanha do inimigo? A artimanha está agindo nos governos, a artimanha está agindo nas ciladas que o inimigo coloca na beira do caminho. Ei, o laço do passarinheiro, ele está jogado na tua frente. É você que tem que perceber a artimanha do inimigo para você sair fora do laço. Pode ser que isso aí é laço para você, pode ser que isso aí que você está querendo fazer é sem a direção de Deus. É o inimigo que está pondeando à tua frente para barrar a tua comunhão com Deus, para impedir a edificação dessa estrutura que é chamado o templo de Deus, em qual o Espírito Santo habita. E ele diz que o templo de Deus em que ele habita, ele tem ciúme de ti, ele tem zelo de ti, ele quer ter intimidade pessoalmente contigo. O inimigo quer destruir este templo, o inimigo quer levar este templo à bancarrota, à derrota. Mas o Senhor está dizendo nesta manhã para você: hoje é manhã para colocar mais pedra nesta construção, hoje é manhã para colocar mais água nessa construção, hoje é manhã para misturar massa espiritual e licenciar esse tempo, porque nós vivemos tempos difíceis. A Bíblia então, que quando diz que o povo está construindo o templo em Jerusalém, o segundo templo agora, o de Jerusalém, o que foi destruído, aquele lindo templo de Salomão. A Bíblia vai dizer que quando o inimigo é repelido, eles tentam de outra maneira. Eles agora escrevem uma carta e manda para o rei Artaxerxes, que está lá no Reino Medo Persa, que governa também a Babilônia agora. Manda para ele e diz: uns judeus que vieram daí estão agora levantando aquela cidade. Busca, ó rei, nos históricos guardados, busca para ver que aquela cidade foi uma cidade rebelde. Aquela cidade foi uma cidade desobediente. Olha que Deus está me revelando aqui agora. Realmente o que eles estavam falando era verdade. Nem tudo que o diabo fala sobre você é mentira. Tem algumas coisas que é verdade mesmo. Você foi desobediência em certo período da sua carreira. Tem coisas que o diabo fala que é verdade. E era verdade. Mas só que Deus já te perdoou. Deus tem uma história diferente para você. Deus, ele não fica jogando o teu pecado. Que fica jogando o teu pecado, que Deus já te perdoou, na tua cara, é Satanás. É os inimigos. É os inimigos que vai rebuscar lá no teu passado e olhar: olha, mas você fez isso. É ele que te acusa no teu pensamento, é ele que lança seta. E quando o rei buscou nos históricos guardados, realmente era aquilo. Realmente era aquela situação de Israel. Israel foi desobediente mesmo, por isso que Deus entregou, como Deus havia falado: se eles desobedecessem, seriam entregados. Porém, entenda uma coisa: eles só leram essa parte. Porque o inimigo, ele assim, só lê a parte da tua vida que ele quer te acusar. Sabia disso? Tudo que ele puder para tirar você da presença de Deus, da comunhão com Deus, ele vai te atacar. E ele vai pegar o teu passado. Porém, o nosso passado, devemos olhar igual um retrovisor, só para sinalizar aonde nós vemos. Agora nós temos um para-brisa pela frente enorme. O passado é só para você olhar onde você está passando e o que está ficando para trás. Agora olha para frente. Eu tenho coisa maior para você para frente. Aleluia. O povo pecou, pecou. O povo pagou, pagou. Deus perdoou, perdoou. Agora é tempo de restauração. Mas o inimigo ainda estava querendo pegar lá o passado. Quanta gente não está sofrendo até hoje com o passado que fica aí na sua mente remoendo. Deus já te perdoou. Não faz mais, mas Deus já te perdoou. Te perdoou para trazer aqui, para você participar do pão hoje. Te perdoou, perdoou eu. Perdoou quanto nós não temos o passado sujo. Se a gente for contar diante da igreja, dá até vergonha, né, presbítero Oséia? Mas é isso que é a graça de Cristo. Ela pega o nosso pecado, daquele arrependido, e joga no mais mar profundo do esquecimento. E dos teus pecados não lembrarei mais. Aleluia, assim que Deus faz. Porém, essa
essa carta que foi enviada ao rei deu um problema muito grande. Parou, o rei mandou outra carta para a obra parar, até que se resolva. E a obra ficou parada cerca de 10 anos. 10 anos parado a reconstrução do templo. Tem templo que já deveria estar pastoreando. Tem templo que já era para ser obreiro, mas o inimigo paralisou a obra na sua vida, porque você deixou. E os anos estão passando, e você está perdendo tempo. Deus vai fazer a obra. Deus faz a obra. Pega aí, vai evangelizar no tempo de pandemia. Não é motivo de nós pararmos, não é verdade? No tempo de pandemia. Vai pregar, levanta no teu terraço, compra um megafone, igual o presbítero Zé pregou, não sei se você já usou, mas comprou um megafone, sai gritando nas praças, nas feiras, sai pregando, conforme o teu tempo. O inimigo está paralisando a obra. E essa pandemia aí é mais um motivo de paralisação da obra. A igreja parou. Não existe igreja virtual. Não existe igreja, é o corpo presente de Cristo, mas o inimigo usou uma estratégia e está parando todo mundo, e nós com medo de morrer, porque a gente tem mesmo, não é verdade? Quem que não tem? Se eu pegar essa doença posso morrer, né? Nós não sabemos, mas nós estamos com medo de destruir o templo, né? Esse templo aqui, ó, essa carcaça, mas a Bíblia diz, não temais aqueles que matam o corpo, temeis aquele que pode lançar a alma no inferno. Aleluia. Buscai primeiramente o meu reino e a sua vontade, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Os crentes dessa geração, me desculpe, eu não estou falando que é vocês, eu estou generalizando em termos gerais. Eu estou dizendo que os povos dessa geração é um povo medroso, é um povo que não anda por fé. A Bíblia diz que o crente não anda por vista, anda por fé. Devemos ter cautela e vigiar e orar, mas o crente nunca pode deixar de fazer a obra, edificar e adorar ao Senhor. Nunca vi um povo assim, dessa maneira. A Bíblia então está dizendo que a obra para por 10 anos. Então o andamento da obra foi parado. E tem um negócio. O rei não só mandou cartas, mas o fofoqueiro que foi levar a carta, trouxe a carta, está aqui, ó, a carta, para a sua obra. Quantas vezes o inimigo tem batido de frente com você? A Bíblia diz então aqui no versículo 4, 23, 24, que diz que os inimigos chegou com força e violência. Às vezes a força espiritual vem com a gente tão grande para nos parar, que vem com força e violência. Os fofoqueiros que levaram a carta para o rei Artaxerxes voltou para a obra agora, para a obra, não constrói mais o templo de Deus. Por quê, meu querido? Porque Satanás estava na vida daqueles homens, e Satanás não quer que você reconstrói para Deus na tua vida, para que Deus habite em você, para que você tenha comunhão. E ele às vezes vem com violência, com palavras agressivas, e às vezes até com a força física, para tentar parar o povo de Deus. E se a gente tiver ainda novo na fé, aí a gente não aguenta. O povo estava voltando e ia recomeçar. Então eu fui estudando essa palavra, e eu li o livro todo para me meditar. E eu tenho um esboço de 2017, que eu nunca preguei ele, que eu me lembre. E eu estudando, eu lembrei que eu tinha esse esboço e fui pesquisando, estudando. Pedindo e orando também, que eu tenho que estudar e orar, né? Aí eu fui estudando. Quando chega no capítulo 5, a obra está parada. O povo está acomodado. Se você pegar um paralelo de Esdras com Ageu e Zacarias, vai dar mais ou menos no mesmo período que foi escrito. Ageu, Zacarias, Neemias foi depois. Você vai fazer um paralelo, aí você vai ver muitas profecias que Ageu fala que a glória da segunda casa será, tem a ver com isso que eu estou pregando, porque está lá no profeta Ageu. Aí a obra está parada, diácono Ebson. Parou, o povo acomodou.
Tem um perigo, irmão, o povo acomodar. O povo acomoda. Se você não começar a movimentar e começar a agitar o sangue do povo, o sangue deles acalma, a pressão abaixa, o desejo abaixa, esfria a fé, esfria o desejo. Mas aí Deus levanta profeta, Ageu e Zacarias, filho de Ido, e profetizam judeus que estavam em Judá e Jerusalém acomodados. Tem gente acomodado com a sua vidinha com Deus, não busca mais, não ora mais, não edifica mais, não estuda a Bíblia mais, não vem à igreja nem de 15 em 15 dias mais. Tem gente acomodado, vem numa ceia, falta 5 para frente. Ei, tem gente acomodado, mas Deus está nesta manhã me levantando dizendo: ei, levanta, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Chamando Araias. O profeta Ageu e o profeta Zacarias: levantem, por acaso é tempo de vós habitar em vossas casas estucadas. Mas por quê? Porque o povo parou de edificar a casa. Olha, presbítero Zé, que interessante. Olha, nosso pregador Mateus. Olha que interessante. O interessante é que quando nós paramos de edificar para Deus, nós vamos edificar só para nós. Eles começaram a fazer suas casas, forrada até as paredes de madeira, o chão de madeira, aquilo estava luxo, estava lindo, mas a casa de Deus estava no segundo plano, estava no monturo ainda, estava pelas meias paredes, vamos dizer assim, estava lá abandonada. Ageu, então ele fala: é tempo por acaso de vós habitar nas suas casas lindas, bonitas e maravilhosas, enquanto a minha casa está abandonada, enquanto a minha casa está no lixo, está na poeira, há mais de 10 anos parado. Isso é templo, isso é o zelo que vocês têm com a minha presença, este é o zelo que vocês têm com a minha comunhão. É sério. Aí então Zorobabel e os que ali estavam com ele, os anciões, Zorobabel era o governador, se levantam e começam novamente a edificar a casa de Deus. Esqueceram da carta, porque o inimigo ele envia até carta, mas Zorobabel esqueceu. Por quê? Porque quando a gente está aqui na presença de Deus e a gente ouve uma palavra, a gente até esquece daquele desânimo. Quando a gente está na presença de Deus é assim: você ouve uma palavra de Deus, você anima novamente. Ei, deixa eu falar um negócio. Quem lembra aqui o que comeu um mês atrás? Todos os dias da semana, você lembra? Ninguém lembra. Mas se você não comer, você estava vivo hoje? Hã? Estava ou não? Se tivesse um mês sem comer, você estava vivo? Não. Pois é, palavra também é assim. Você não lembra a mensagem que o camarada pregou há 30 dias atrás, mas se você não ouve, você não estava aqui na comunhão hoje. Se você não ouve, você não estava aqui, estava firme na presença do Senhor. Eu tenho uma certa preocupação com isso. Por isso nós estamos pregando os hartos aí, né, Diácono João Carlos? A Bíblia então vai dizer que o profeta Ageu fala com eles: aplicai o vosso coração na vontade do Senhor e não nas vossas vontades. Entenda, aplicai o vosso coração na vontade do Senhor e não nas vossas vontades. Então o povo ouviu a voz de Deus através dos profetas, irmãos, e com poucas semanas eles reconstruíram o templo. Com poucas semanas, eles já estavam ali festejando. E aqui eu vou tentar encerrar a mensagem. Quando eles entenderam que eles estavam fazendo errado, porque profeta de Deus não é só aquele que entrega profecia no nosso hoje, é o dom de profecia. Profeta de Deus, a Bíblia diz, é aquele que pega a palavra de Deus e leva ao povo. Profeta de Deus é os pregadores de hoje, e tem os que têm um dom de profecia também. O pregador pegou a palavra de Deus, o pregador Ageu, o pregador Zacarias, e disse: é agora, vocês tomam promo, toma jeito, e começa a aplicar o coração primeiro nas vontades de Deus, depois as suas. Olha, o interessante é que quando eles terminam de edificar o templo,
A Bíblia vai dizer então que eles consagram o templo a Deus. Entenda, consagra o teu templo a Deus. Separa o teu templo para Deus. Está entendendo? O teu templo, Deus, ele não habita com Belial. Você tem que consagrar a sua vida a Deus. Consagrar a sua vida de Deus é dizer: eu não ouço música mundana, eu só ouço música evangélica. Eu não converso coisas qualquer que o mundo conversa, as palavras tops que Deus tem nojo. Eu converso aquilo que agrada a Deus. Ei, eu sou um servo diferente. Eu consagrei a minha vida a Deus. Pode até falar mal de mim, pode até falar mal de ti, mas a Bíblia diz: no que eles falam mal de vós, não lhe des razão. Deixa eles falar sem motivo de vós, porque eu vou mutuar brasa na cabeça dele, mas na cabeça sua eu vou descer o meu Espírito Santo. Chamande camandou, ramande camandaias. O pão. Ele está chegando. A Bíblia está dizendo que eles consagraram. Aí nós chegamos onde nós lemos. Porque o povo que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa. Olha, irmão, tanto tempo sem celebrar a Páscoa. Agora eles vão celebrar a Páscoa. Um momento memorável. Ali é um momento duplo. Por quê, irmão? Porque eles tinham que celebrar a Páscoa por causa do cativeiro egípcio. Agora eles tinham que celebrar a Páscoa por causa do cativeiro babilônico. Às vezes você caiu e foi para o cativeiro. Deus te arrancou. Você desviou e foi para o cativeiro de novo. Deus te arrancou de novo. Isso é chamado de misericórdia de Deus. Compaixão da tua vida. Vem comigo. A Bíblia então vai dizer, olha só, no capítulo 6, versículo 19. E os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa, porque os sacerdotes tinham se purificado como um só homem e estavam limpos e mataram o cordeiro. Deixa eu te dizer a melhor notícia do que esta Páscoa: o cordeiro foi morto, mas reviveu. O cordeiro foi morto, mas reviveu. E hoje ele está aqui no meio da tua igreja. Hoje ele está aqui porque ele está vivo. Ele está aqui hoje te purificando a tua mente. Ele está aqui hoje agindo e falando ao teu coração. E havia grande alegria. Aleluia. A Bíblia então vai dizer, no capítulo 7, o Esdra, o escritor do livro, ele chega, ele está no Reino Medio Persa. Ele escuta: eu vou lá para Jerusalém. Porque Esdra, capítulo 7, versículo 10, diz que Esdra era versado nas Escrituras, sábio e entendido. Por você ter ideia como Esdra era conhecedor das Escrituras, o Salmo 119 é um salmo que não sabe quem escreveu, mas muitos dizem: o Salmo 119 foi escrito pelo sacerdote Esdra. Pode ver, todo versículo fala da palavra. Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia. A Bíblia então vai dizer que quando Esdra acha graça diante do rei, ele desce com uma grande comitiva de milhares para Jerusalém, a segunda leva que desce para Jerusalém, depois da reconstrução do templo. Quando Esdra vai, o rei fala: leva as joias, leva os ouros, leva tudo que você puder e abençoa aquele templo. Porque o rei agora escutou outro decreto que o rei Ciro tinha falado para que o povo de Israel descesse e edificasse a casa de Deus. Porque o outro rei só leu a metade. Quem leu a metade não viu o fim que Deus tem para a sua vida. Tinha outra parte da carta que era para edificar a casa do Senhor. Essa parte ele não leu, porque tem gente que gosta de ler só aquilo que não presta na tua vida, mas ele não olha aquilo de bom que há na tua vida. Cuidado com aquele que tem lido só as partes ruins, aquele que só chega para jogar você para baixo, aquele que só joga para te destruir. Olha, na tua vida tem algo bom. Ei, na tua vida tem coisa boa que você já fez para Deus, e Deus tem anotado, tem escrito, e vai chegar o momento de Deus ler esta carta. Vai chegar o momento de o povo perceber que Deus é na tua vida. Aí a Bíblia diz que quando Esdra desce, aí ele desceu com uma grande comitiva e muita joia, muito ouro, muita prata. E quando ele desce, eu estou terminando a mensagem, 9h15 eu estou entregando. A Bíblia diz
que Esdras falou: nossa, nós estamos descendo com tantas joias, com tanta prata, com tanto ouro, e o caminho, o percurso era longo, era a média de 800 a 1.000 quilômetros, de lá onde o rei estava, nos reinos dos impérios, nessa época, até Jerusalém. Ele falou: mas a mão de Deus moveu o rei para nós descermos a Jerusalém e ajudar na consagração espiritual do povo, ensinar o povo as leis, essa era a ordem. Novamente, trazer o povo num discipulado, porque o povo não basta ser templo, tem que ter discipulado. Eu admiro como a escola bíblica falta tanta gente, é um momento de discipulado, de conversa, de diálogo, bate-papo, o professor se dedica tanto para discipular o povo, e aí quando chega aqui tem 5 na escola bíblica dominical, tem gente que não veio uma vez nesse ano, e não é por causa da pandemia não, é por causa da preguiça mesmo. Então eu quero dizer para você nesta manhã, olha só, a Bíblia está dizendo que quando o povo desce, é a palavra, quando o povo desce é a palavra, quando o povo vai, e essa pergunta: nossa, eu era para ter pedido ao rei, para o exército ir cercando nós e nos protegendo, entenda. Aí Esdras pensa: mas que vergonha para mim, pedir para o rei, mandar exército, nós não cremos no Deus do céu todo-poderoso. Se Deus está conosco, Ele irá conosco. Se Deus está conosco, tocando o rei para nós ir, para que eu vou querer o exército dessa terra, se Deus manda os seus anjos a favor do seu povo? Aí Esdras vai na oração da consagração e nada acontece no caminho. Ele chega em Jerusalém. E quando ele chega, a Bíblia diz, aleluias, coloque-se de pé e feche teus olhos. Coloque-se de pé e feche teus olhos. Quando ele chega, cadê pega esse violão aí, varão de guerra, profeta da terra, pastor Kaique, pega esse negócio aí, profetizando, recebe aí. Aleluia. Olha só. Quando Esdras chega em Jerusalém, capítulo 7, versículo 27, ele pega toda a preciosidade que ele tinha trago e coloca dentro do templo. Fecha teus olhos. Levanta tua mão no céu assim. Deus nesta manhã está entregando joia, ouro puro de Ofir na tua mão. Está entregando prata, que é o preço da redenção. Está entregando o ouro, que é a palavra de Deus na tua vida. Pega agora, abra a tua mão bem grande assim. Olha, recebe na tua mão agora. Olha a prata da redenção de Cristo, que Ele foi vendido pela prata. Recebe aí agora. Recebe aí agora a prata da redenção que Esdras trouxe do cativeiro. Ei, ele trouxe, recebe na tua vida agora. Agora na outra mão tu recebe o ouro da palavra. Ei, recebe agora. Agora tu vai bater no teu peito e colocar pra dentro e dizer: Deus, edifica isso tudo. É a presença que ornamenta o templo, é o Espírito Santo. Recebe agora o renovo de Deus nesta manhã. Recebe o renovo de Deus nesta manhã. Quantas vezes quanto tempo você não tem falado mistério com Deus? Quanto tempo você não tem profetizado? Quanto tempo você não tem sentido a alegria de estar na casa de Deus? Recebe agora em nome de Jesus. Ei, recebe aí, renovo de Deus pra tua vida agora. Renovo de Deus pra tua vida. Vai ornamentando esse templo aí. Vai ornamentando. É joia, é prata, é ouro. Recebe, é sacrifício, é pão, é Páscoa, é comunhão. Vai ornamentando teu templo. Esdras chegou e ornamentou o templo que estava construído. O Espírito Santo chegou nesta manhã. Feche teus olhos aí comigo. Ele chegou nesta manhã dizendo: ei, ornamenta esse templo com a minha presença. Um minuto para você dar glória a Deus. Um minuto para você glorificar a Deus por esse momento. Um minuto para você glorificar a Deus. Hoje nós estamos celebrando a Páscoa cristã. Deus passou por cima do nosso pecado e disse: eu vivo e vós vivereis. Eu vivo e vós vivereis. Recebe do meu Espírito. Recebe do meu Espírito. Aleluias. Te exaltamos, Deus. Porque assim como Israel purificou da imundícia, nós também purificamos nesta manhã, estamos aqui.
Traz em nós o mesmo Espírito que houve em Esdras, o mesmo Espírito que houve em Zorobabel. Ó Deus, diga edificar esta casa, este templo para Ti. Ramande Kamandaraias. Irmão Mateus, levanta a mão para cima aí, irmão Mateus. Recebe na tua vida agora uma unção, Ramande Kamanderamande Kaianaias. Que Deus vai trazer revelações profundas na Escritura para ti. Remande Kamanda. Recebe agora aí, em nome de Jesus. Ó. Enche, enche. Enche, e é para tu pôr tijolo em almas que ouvirão a tua mensagem, que Deus vai te dar. Recebe aí agora, recebe. Chamande camandou, anamande camandaia, ei, chamande cai, arabando cocovete que bada cabanda cai, arabada caçuiana, anabande camanda caçu. Recebe aí, recebe aí. Deus tem renovo nesta manhã de comunhão. Deus tem renovo nesta manhã de comunhão. Recebe, porque tu não sabe quando você vai voltar novamente. Recebe, recebe, recebe. Aleluias. O universo chora, o sol se apagou ali. Aleluia. O Salvador, aleluia, oh, aleluia, Deus poderoso, aleluia. Liga o teu pensamento no céu. Você não vai voltar da mesma maneira hoje. Eu profetizo em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu decreto a tua vida. Tu vai voltar diferente hoje. Tu vai voltar diferente hoje. Tu vai voltar diferente hoje. Recebe aí, recebe aí. Aleluia. Liga o teu pensamento. Cessou seu respirar. Aleluia. Recebe a nossa adoração, Senhor. A nossa palavra. Quantos anos não tem mais sentido a tua glória, a tua presença? Enche, mande camandaraia. Araplaçuia. Todo o poder das trevas vencido. Ora, mande camandaraia. Meu Deus, vai tocando aí, Senhor. Vai tocando. O teu projeto é grande, mas a cura é grande quando vai esse tempo. Ei, chamandaraia, na calada da noite, ó Deus, o teu filho foi perguntado. Chamande camandaraia, porque ele amanda camandaraia. Esse sofrimento, ai Deus, nesta manhã, está dizendo, nesse sofrimento, eu vou te mostrar o valor da construção, o valor que eu tenho pra ti. Recebe nesta manhã o meu Espírito, renova a tua vida. Não temas os inimigos, não temas os atos inflamados. Clama o meu nome e eu serei contigo. Ressuscitou. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Eu vou estar passando para o nosso pastor que está celebrando a ceia. Assim como Israel venceu o cativeiro e participou da Páscoa, você também saiu do cativeiro, conhecendo a verdade e libertando você para estar aqui hoje participando deste pão. Aleluia. Eu posso sentir a glória dele aqui, eu posso sentir a presença dele aqui. Eu não sei se você já sentiu, mas eu tô sentindo. Desde o começo, quando os irmãos cantavam indo a harpa, eu tava com vontade de chorar de alegria, de presença, de alegria pela presença de Deus, porque ele estava nesta manhã, ele está nesta manhã e vai continuar com a sua igreja, a igreja que adora em tempos difíceis, a igreja que busca o Senhor. Aleluia. Pastor Sal. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Palavra de renovo para nossas vidas. Deus tem falado nesta manhã.